E aí galera, tudo ok com vocês? Bem-vindos ao Semeando Leituras mais uma vez e hoje a gente vai fazer a resenha aqui do livro No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer, ou Krakauer. E se vocês estão a fim de ver mais essa resenha aqui no Semeando Leituras, então vamos nessa! Muito bem, povos e povas! A gente, antes de começar a nossa resenha sobre o livro No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer, eu quero falar para vocês aqui, dar alguns avisos. Primeiro, gente, lembrando aí, nessa terça-feira, a terça-feira dessa semana, dia 1º agora, de agosto, a gente vai estar começando aí o nosso diário de leituras, vai ser esse mesmo nome, de Deuses Americanos, que a gente já vem aí prometendo há um tempão, então tá começando o nosso diário de leitura. A gente vai ler a primeira parte aí. Eu devo estar gravando um vídeo essa semana aí, na verdade devo gravar hoje ainda, ele deve sair essa semana aí para vocês, no dia do diário de leitura, dia 1º aí, se a internet assim nos permitir. Beleza, então vamos sem mais enrolagem para o No Ar Rarefeito do Jon Krakauer, ou Krakauer, acho que é, nunca sei como pronunciar o nome desse cara, mas acho que é Krakauer mesmo. Muito bem, pessoal. Esse livro, ele faz o relato de uma história, de uma história real, na verdade, né? de escalada ao Monte Everest. Vocês já conhecem o Jon Krakauer, para quem já segue aí o canal, para quem já viu as resenhas, foi nossa primeira resenha lá, com o outro livro dele, que era relatando a história do Chris McCandless, naquele caso. E esse livro, então, relata aí a escalada do Monte Everest, do Pico Everest, feita pelo Jon Krakauer. É um livro praticamente todo narrado em primeira pessoa, porque ele estava lá passando por isso, diferente do livro Na Natureza Selvagem, que ele contava a história do Chris McCandless, aqui ele conta uma história que ele mesmo passou, o próprio Jon Krakauer passou. E essa história ficou famosa, tanto o livro quanto mais de um filme que tem a respeito. Acho que o filme mais recente e mais famoso que teve foi o filme Everest, que eu não lembro exatamente o ano, mas é um filme aí relativamente recente. E saíram documentários, já foram feitos documentários e tal, relatando os acontecimentos dessa escalada aqui. No caso, nessa ocasião, o Jon Krakauer foi a serviço, né, pela a revista que ele escreve lá, que é a revista Outsider, e na ocasião ele queria escrever um relato sobre a comercialização da escalada do Monte Everest, porque já naquela época, em 1996, que foi quando os acontecimentos daqui aconteceram, né? Já naquela ocasião a escalada do Monte Everest era altamente comercial e cara, e pessoas mesmo sem treinamento adequado conseguiam escalar por conta dessa comercialização. Além de tudo, a questão do lixo deixado lá no Everest e tudo mais. Então, o Jon Krakauer foi lá a serviço tentar relatar isso aí. Resultado é que, durante essa escalada aqui, que ele relata muito bem, com riqueza de detalhes assim imensa, então mesmo que você não seja um expert em escaladas, dá para entender. Acho que tem coisas aqui que deixam me a desejar, mereci algumas notinhas aí de rodapé, ou notas no final do livro, que carece um pouco disso, mas dá para entender sim, mesmo que você não entenda muito de escaladas, dá para entender. E dá para entender muito também, acho que essa é a principal pegada, o espírito da coisa, o sentimento que há por trás daquela montanha. Por que tantas pessoas querem subir o Monte Everest? Porque assim, vamos combinar, né? Subir um pico, o maior sofrimento para chegar lá em cima e descer, é meio estranho para a maioria das pessoas comuns, mas para quem é um escalador, para quem sente esse prazer, é uma coisa de outro mundo. E a gente sabe isso, qualquer pessoa que pratica um esporte sabe o prazer que tem pelo seu esporte. E olhando com olhos bem leigos, normalmente parece uma bobagem, mas para quem sente aquilo, é bem importante, e é o caso da escalada. Não é um esporte que eu já tenha praticado, mas é um esporte que eu respeito muito e que admiro demais. A escalada, também o rapel, enfim. Eu admiro muito esportes assim, outdoors, né? Esportes a céu aberto. E a escalada sempre foi um esporte que eu me interessei, eu sempre li e gostei, embora nunca tenha praticado. Talvez só por falta de oportunidade. Enfim, não é sobre mim, é sobre o livro.
Então, no decorrer do tempo que ele passa lá no Everest, na verdade a maioria do tempo os escaladores passam subindo e descendo vários trechos, são vários acampamentos ali ao longo da montanha. Esse período eles chamam de aclimatação, então grande parte da escalada do Everest é aclimatação. Eles passam pouco tempo subindo a montanha de fato e descendo, e a maioria das vezes que eles sobem e descem são tipo treinamentos para aclimatar biologicamente o corpo, já que lá, de certa altitude para cima, ali acima dos 5, 6 mil metros, a quantidade de oxigênio é muito pouca e a pressão atmosférica é muito baixa. Então eles precisam adaptar o corpo a essa condição. Esse período eles chamam de aclimatação. E na verdade, grande parte do tempo que se passa escalando um pico tão alto como o Everest é feito de aclimatação. A subida em si é feita em pouco tempo, quando todo mundo já está aclimatado. E a descida, de preferência, o mais rápido possível também. Mas a grande parte é de aclimatação. E o livro se passa quase todo nesse período de aclimatação, ele explicando o porquê, explicando de equipamentos. O início do livro ele explica muito sobre as outras equipes, que a equipe dele não é a única subindo ali no momento. Na verdade, eles encontram até congestionamentos ali de alpinistas em alguns pontos mais técnicos, mais difíceis, porque era justamente o que ele iria relatar, a comercialização da escalada ao Everest. Mas tem um problema, né? Quando você sobe uma montanha, tá lá no topo, prazer, consegui, agora é tudo certo. Não, não tá tudo certo. Na verdade, você fez a metade do caminho só, você precisa descer ainda, né? E na ocasião aqui, é justamente nessa descida, que aliás, eu acabei pulando essa parte, mas o Jon Krakauer, ele nem tinha a intenção de subir o Everest. Ele ia só até o primeiro acampamento, a princípio, e iria voltar, ele iria mais relatar mesmo. Mas ele acaba pedindo ali, implorando a sua equipe para que ele possa escalar, para que ele possa chegar ao pico. E ele chega, mas quando vai descer, como eu ia falando, a coisa começa a complicar. O tempo começa a mudar nesses picos, assim, normalmente o tempo muda muito rápido e nessa ocasião o tempo começa a mudar, parece que vem alguma tempestade, uma nevasca, e o Jon Krakauer acaba pegando ali uns atalhos pelo caminho e consegue chegar um pouco mais rápido no acampamento, nos primeiros acampamentos ali. E fica esperando, achando que a galera vai chegar logo, e aí conseguiram e tal. Mas o que eles não sabem é que, nessa ocasião, a maioria dos alpinistas que iam descendo acabaram sendo surpreendidos pela nevasca e ficaram presos no Everest. Daí pra frente, gente, eu não quero relatar muita coisa porque realmente vai ser spoiler, a maioria das coisas que eu for relatar. Mas é claro que é um desastre. E o próprio Jon Krakauer já fala que esse era um desastre anunciado, que tendia a acontecer pela comercialização, a quantidade de pessoas subindo o Everest, pessoas sem um treinamento adequado de fato, porque a proposta de algumas equipes era que qualquer um que pague, eles colocariam no topo do Everest. Então, acaba que era uma tragédia anunciada mesmo, e ela acontece justamente quando ele estava lá escalando. E daí uma série de eventos, e é claro, boa parte dos integrantes acabam morrendo. Há outros livros demonstrando aqui o lado de outras pessoas, embora esse tenha sido considerado um dos melhores livros contando a respeito dessa escalada no Everest. E o resto, eu peço que quem se interesse ou assista o filme, é um bom filme. O filme Everest, eu me refiro, não é exatamente sobre esse livro, é sobre a ocasião, sobre a tragédia, mas o filme Everest é muito bom. Mas eu recomendo também que leia o livro No Rarefeito. É um livrinho curto, não é um livrinho muito longo, a leitura dele é relativamente tranquila, tem a parte dos termos técnicos de escalada, mas nada que uma boa googlada não resolva, né? Você vai lá no Google e procura lá algum termo técnico que você não saiba. Eu acho que é uma experiência com um mundo, uma área aí que é o alpinismo, que a maioria das pessoas não tem, nem de leitura, como é o meu caso que só tenho de leitura. Mas vale a pena, é uma história bem interessante. O Jon Krakauer tem uma escrita muito boa e em alguns pontos ele é um livro até meio filosófico, que te faz viajar um pouco nesse prazer de praticar alguns esportes e que poucas pessoas, a não ser os praticantes, entendem. Então, eu deixo vocês com a indicação desse livro. Eu quero ler mais coisas do Jon Krakauer. Eu só li até agora Na Natureza Selvagem esse livro e eu quero ler mais coisas dele. Ele tem outros livros escritos. Eu conheço um mais, mas talvez ele tenha mais livros. E eu gosto muito da forma como ele escreve, é muito gostoso de ler.
dá uma enroladinha normalmente no começo, porque ele gosta de detalhar muito as coisas, mas essa acaba sendo uma característica boa no final das contas, né? Então, gente, só para finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho da edição, que normalmente eu costumo falar no começo para vocês. Essa edição aqui é uma edição da Companhia das Letras, é daquela, para quem conhece, Companhia de Bolso, né, que são os livros de bolso da Companhia das Letras. E provavelmente por ele ter saído como um livro de bolso, ele não saiu tão legal essa edição. Acho que podia ser um pouquinho melhor. É aquela folhinha gostosinha de ler, amarelada, mas olha só como a letra, ela ocupa, como é típico de um livro de bolso, eu sei, mas ela ocupa a página inteira e as letras são muito próximas às linhas. Eu acho isso um pouco chato às vezes de ler. E a letrinha é um pouco pequena, mas nada que dificulte. A não ser que você seja tão cego quanto eu sou. Eu uso lentes, para quem não sabe. E óculos em alguns momentos também. Falta eu gravar de óculos para vocês, né? Qualquer dia eu gravo. Mas assim, eu falo que não é uma edição, podia ser melhor, eles podiam ter feito uma edição maior e tal, você ter a alternativa de comprar ele de bolso ou maior. Quando eu comprei só tinha esse da Companhia das Letras, pode ser que eles lancem futuramente, fica a dica aí. Mas, de qualquer forma, mesmo ele assim, não é incômodo de ler, porque a leitura dele é muito gostosa e é um livro relativamente curto. Só por curiosidade, ele tem aqui 286 páginas aqui, eu nem estou contando já com algumas notas, algumas coisas que tem aqui no final. Então é um livro que não chega nem a 300 páginas e de uma leitura muito boa, muito gostosa. Então é isso, gente. Ficamos aqui com a resenha do Noir Rarefeito, do Jon Krakauer. Valeu! Agora vamos gravar... Opa, tá gravando ainda, né? Eu vou gravar o vídeo agora, do início do nosso diário de leitura, e eu vou gravar com a mesma camisa, porque, sim, tá frio, eu não quero trocar de camisa, não. Então não liga não, eu vou gravar com essa mesmo. Camisa do Iron Maiden, comprei lá no show de Fortaleza. Tá bonita, tá limpinha. Eu não tô tão limpinho, mas a camisa tá. Tchau.